Que a santa paz de Deus, o amor do Mestre Jesus esteja aí na sua vida, na sua casa, aí no seu mundo. Amados e queridos irmãos, amadas e queridas irmãs em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graças a Ele, o Deus onisciente, onipotente, Criador dos céus e da terra. Coloca nele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Criador dos céus e da terra. Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Dando prosseguimento ao nosso estudo, a nossa gravação, A Semente de Luz. Hoje nós vamos falar do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, porque dele é o reino do céu. Nós gravamos o que é Deus, o que é Jesus, a religião verdadeira, o Espírito verdadeiro. Hoje nós vamos falar da purificação verdadeira. Para quem conhece o nosso estudo básico, que tem 45 vídeos, nós vamos falar hoje da parte 6, o Estatuto do Verdadeiro Evangélico Cristão. Está no capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se encontra do capítulo 3 ao capítulo 13, as bem-aventuranças e o sermão da montanha. Lá está a carta magna do cristão espírita. Bem-aventurado os puros de coração, porque dele é o reino do céu. Então Pedro aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, ensina para nós esses ensinamentos. Então Jesus responde: mas Pedro, até vocês não compreendem. Então, tomando para si uma criança, abençoou e disse: quem não se tornar puro como esta criança, simples e humilde como a criança, de maneira nenhuma entrará no reino do céu, enquanto não tornar puro como uma criança. Então Pedro disse: Senhor, os fariseus estão escandalizados. Fariseu era a turma do Sinédrio, era os religiosos da época, os grupos das igrejas, que estava sempre um grupo seguindo Jesus, não para aprender dos seus ensinamentos, mas procurando uma brecha, uma oportunidade para condená-lo à morte, porque naquele tempo, a lei de Moisés, que qualquer condenação era condenada à morte. Eles tinham uma máxima: matamos o pastor e a igreja se dispersa. Então Jesus disse: Pedro, deixa-o ir, porque eles são condutores de cego, dirigindo cego. Ambos cairão no buraco.
Na verdade vos digo que esta planta que o Pai não plantou será arrancada até a raiz. Lembra, meus irmãos, Jesus estava repetindo a profecia do João Batista, quando lá na margem do Jordão, de repente, João Batista olha na fila, tem lá alguns religiosos com a maior cara de pau, né? Com cara de quem não quer nada. João aproxima dele e disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da justiça de Deus? Por que não se arrepende dos seus maus caminhos e aceita a verdade de Deus como ela é? Na verdade vos digo que a ferramenta está afiada para arrancar até a raiz a planta que o Pai não plantou, até a raiz, e atirar o fogo para que queima, que nunca mais brote. Naquele dia eles passavam por entre uma seara de trigo maduro, né? Os discípulos estavam com fome. Então eles enchiam a mão de trigo e esfregava com a outra mão para tirar a casca e comia, porque ele estava com fome. Aí um dos fariseus aproxima dele e disse: por que é que os seus discípulos transgridem a lei, comendo sem lavar as mãos? Aí Jesus disse: por que vocês transgridem com a vossa tradição os mandamentos de Deus? Porque no capítulo 4 do mandamento de Deus, assim está escrito: honra teu pai e a tua mãe, para que tenha longas vidas na terra. Na sua lei, aquele que amaldiçoar o pai e a mãe será punido de morte. Mas se oferecerem uma oferta, um holocausto determinado por Moisés, será isento deste pecado. Hipócrita fariseu. Bem profetizou Isaías, que vocês louvam com sua boca, falam, glorificam o nome de Deus, mas o seu coração está muito longe de Deus. Outro aproxima de Jesus e disse: por que é que os seus discípulos não jejuam? Está na lei de Moisés. Jesus disse: porque aquilo que entra pela boca do homem não lhe faz mal nenhum. O que faz mal para o homem é o que entra pela boca, que é a mentira, a falsidade, a maledicência, a maldição contra o Filho de Deus, a calúnia, etc, etc, etc. Amados irmãos, amadas irmãs, a igreja, um inquisidor, inventou a confissão, porque na confissão a igreja ficava sabendo mais ou menos o que pensava o povo. Era uma maneira de controlar, porque eles controlavam, a igreja sempre controlou o povo por medo, por temor, porque as igrejas, as religiões sempre ensinam que diante de Deus nós devemos tremer e temer, enquanto a verdadeira doutrina de Jesus ensina que nós devemos amar a Deus, porque Deus é amor, nada existe fora deste amor.
E a igreja, então, a pessoa pode pecar. Não precisa modificar. Você peca, você vai, confessa, toma a Eucaristia, você vira santo. Os escravagistas, os coronéis, os ditadores, transgrediram a lei, pecaram a vida toda, erraram. No final do dia, a família chama o sacerdote, dele a extrema unção e deposita na conta dela alguma quantia para rezar algumas missas. Eles são salvos. Nas igrejas chamadas evangélica protestante, meu irmão, um pastor no século XVII inventou uma maneira de purificação, de santificação. Você levanta as mãos, aceita Jesus, batiza, toma a ceia, paga o dízimo, você está salvo. E tem uma coisa, minha irmã, você pode errar a vida toda. Se no último instante você levantar a mão e aceitar Jesus, você fica santo. É por isso que a igreja tirou a vírgula lá do diálogo de Jesus com o ladrão na cruz. Porque o diálogo, tirando a vírgula, o diálogo ficou assim. Jesus disse ao ladrão arrependido: na verdade te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. É verdade? Não é. É controvérsia. Porque o ladrão morreu no outro dia. Jesus voltou ao Pai no terceiro dia, no primeiro dia do domingo, no nascer do dia de domingo. Então, simplesmente você levanta a mão, aceita Jesus. Veja, minha irmã, está sempre contra. São chamados de evangelho cristão, mas estão contra o evangelho. Não segue a Jesus nem o evangelho. Porque no capítulo 6, 8 e 17 do evangelista João, Jesus declara: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Capítulo 15 do mesmo evangelho, ele disse: pensai vós que vocês me aceitaram, foi eu que aceitei vocês. É o contrário do ensinamento da igreja. A purificação é o seguinte: se reúne um dia no templo em jejum, ora a noite toda. No outro dia, volta a fazer tudo o que fazia antes. Final de semana, se ajunta, vão para o monte em jejum, ora a noite toda. Mas quando, no outro dia, volta a fazer tudo o que fez novamente. Esta é a igreja, é a purificação da igreja. Se você, minha irmã, conhece as nossas sementes de luz, nós explicamos estritamente que a igreja, a religião, desde os primórdios da igreja, ela nunca conseguiu, nem um dia, unificar o mundo. Ela não conseguiu nem um dia trazer a paz para a humanidade. E nós temos a certeza que ela não vai trazer, porque ela é orgulhosa, ela não muda. É uma prova no Apocalipse que João contempla nos últimos dias a igreja com as portas fechadas, porque não aceitaram o Evangelho de Jesus, porque João esclarece, o Espírito da Verdade esclarece. A igreja que não aceitar Jesus, não andar dentro do Evangelho de Jesus, vai fechar as portas. Então, meu irmão, por quê? Porque os seus ensinamentos, as suas doutrinas, são dogmáticas, são preconceituosas. A igreja, ela separa em vez de unir. Veja, é o contrário do que Jesus disse.
Que a vontade dele e a vontade do Pai é que todo fosse unido num só pensamento, numa só fé, num só Senhor, num só pastor. Cada igreja tem um pastor, eles não aceitam Jesus como pastor, aceitam o lobo vestido de ovelha. Por isso que eles não aceitam o ensinamento de Jesus. Uma coisa é certa, minha irmã. Quando a igreja pega fora da igreja, não há salvação. Jesus, João, Paulo sempre profetizou: fora da caridade não há salvação. Você pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Escreveu o evangelista João que assim disse Jesus a ele: aquele que diz que ama a Deus, que segue a Deus, desculpa, mas que tenha qualquer coisa contra um irmão, ele não está em Deus, Deus não está nele. Ele está nas trevas. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu aconselho você seguir o conselho de Jesus, quando ele disse para Nicodemos, que representava a igreja, a religião. Ele não disse a Nicodemos para seguir a igreja, guardar os mandamentos da igreja, pagar o dízimo, não. Ele disse: nasça de novo. Você tem que começar de novo, na estaca zero, fazer como os espíritos fazem nas reencarnações, tem que tornar-se como criança. Nasça de novo, meu irmão. Segue a Jesus. Deixa de seguir a religião, deixa de seguir o homem, porque a religião, a igreja, é o príncipe desse mundo que Jesus disse que já foi condenado. Nós falamos. Lá no Apocalipse as igrejas fechou-se. No últimos tempos as igrejas vão fechar as portas. Essa é a condenação. Ela vai deixar de existir. Porque só o Evangelho de Jesus é a mensagem de amor. Deus é amor, nada existe fora desse amor. A última vontade de Jesus é esta, minha irmã: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Só assim sereis meus discípulos, porque meus discípulos amam uns aos outros, como eu vos amei, e serão reconhecidos pela maneira de amar, meu irmão. Não é pela religião que você segue. Não é pelas vestes que você veste. Não é pela cerimônia que você faz. A luz reflete naquele que não tem treva. Porque treva é a ausência da luz. Lembra que Jesus disse: quem tem qualquer coisa contra um irmão está nas trevas. O que diz o preconceito religioso? Que se diz cristão e não se ajunta, não se une uma com a outra. O preconceito separa. O preconceito, meu irmão, é o sentimento mais baixo, mais arcaico, mais medieval que possa existir no homem. É o sentimento mais atrasado que possa existir na humanidade. A religião, a Bíblia, é a fonte do preconceito. Aceitamos o Evangelho porque Jesus, ele veio para nos libertar da igreja, da religião, nos libertar dessas mazelas que destrói a humanidade, que separa a humanidade, que cria fronteira. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou um dos administradores deste grupo. Convido a você, minha irmã, aonde você está, em qualquer parte deste planeta Terra, ajunta-se a nós. Aí o nosso telefone, entre em contato conosco. Está aí o nosso Facebook. Nós queremos ter contato com você. Vamos nos unir, vamos estudar. Vamos, minha irmã, despertar os que dormem o sono da indolência.
Paulo, aquele que diz, aqueles que estão em Jesus Cristo são novas criaturas. Porque as coisas velhas passou. Você, meu irmão religioso, você continua colocando vinho novo em odre velho. Por isso que seu vinho azeda. Você insiste em colocar remendo novo em pano velho. A roupa dura está sempre mais rasgada. O rasgado se torna maior. Será que você não compreende? Será que você não vai despertar do sono da indolência, como pregava Paulo? Desperta, meu irmão. Cristo te esclarecerá o que você tem que fazer. Vamos seguir a Jesus. Vamos seguir o Evangelho de Jesus. Vamos deixar de seguir tradições de homem. Seguir o homem. Vamos seguir o Messias de Deus. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.